Olá meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo no qual nós vamos conversar sobre um assunto muito importante na atualidade, que é o imposto de herança. Um imposto que é cobrado na hora que nós precisamos fazer o processo de inventário. Quando uma pessoa faleceu, deixou bens em seu nome, e aí nós precisamos fazer aquele processo de inventário e aí sim incide o imposto de herança. O ITCMD, que também ele é aplicado em outros casos, que daí não é herança, mas o mesmo imposto que nós chamamos de ITCMD, ele pode ser pago numa doação de bens em vida, doação de cotas, pode ser pago também num testamento ou até mesmo num planejamento patrimonial através da constituição de uma holding familiar. O imposto é o ITCMD. Porém, não é com o mesmo sentido, ou seja, não é a mesma base de cálculo. No caso, o imposto de herança é por causa do falecimento. Então, nosso foco basicamente é este, falar do imposto com base no processo de inventário, o imposto de herança. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson Reis, eu sou advogado, especialista em planejamento patrimonial, onde nós realizamos planejamentos através de holding, uma solução que evita muitas vezes esse infortúnio do processo de inventário. Mas hoje, então, neste vídeo, nós vamos conversar um pouco mais profundamente sobre o imposto de herança. Afinal de contas, quem precisa pagar este imposto? Quando uma família perde um ente querido e ele deixou bens móveis, imóveis, precisa pagar este imposto, então, que é um imposto estadual. O imposto do inventário, o imposto de herança. E, afinal, que imposto é esse? Quanto nós temos que pagar? Este imposto, que é o imposto da morte, do falecimento, ele é pago para o estado onde os bens estão localizados. Então, a alíquota deste imposto, ela vai variar de acordo com o seu estado, o estado onde os seus bens estão localizados. Aqui no Brasil hoje, nós temos um teto máximo, que é a alíquota de 8%. Então, os estados eles estão limitados a essa alíquota de 8%. Porém, existem alguns estados que cobram 4%, 2%, 6% e até 8%. As regras da cobrança deste imposto recentemente sofreram mudanças por causa da reforma tributária, onde nós tivemos ali uma definição de que a partir de agora este imposto ele vai ter que ter uma tabela progressiva. Então, aqueles estados que aplicavam uma tabela, um valor único, um percentual único, terão que dividir isso em alíquotas, de modo que quem tem mais bens, que tem mais imóveis, um patrimônio maior, vai pagar mais imposto do que aqueles que têm menos. Então, observe muito e preste atenção nisso. A partir de agora, a regra é alíquota progressiva, que pode chegar até o limite de 8%. Muito bem, então este imposto que é cobrado no inventário, e aqui outra informação importante, o inventário ele não tem só o imposto de herança, tá bom? Precisa ficar muito claro que na hora de fazer o inventário, além deste imposto de herança, você precisa pagar as custas do cartório, as taxas, o registro de imóveis, escritura pública, isso quando o inventário é feito pela via extrajudicial. Existem outros casos que é obrigatório ter que fazer pela via judicial. E aí, os custos podem ficar mais elevados ainda. Então preste muita atenção nisso, porque um inventário judicial ele pode sair muito caro. O imposto vai ser o mesmo, mas os outros custos podem aumentar, principalmente os honorários advocatícios, que é mais um dos valores, dos custos que a família precisa, então, custear num processo de inventário. E aí ele vai variar também de acordo com a complexidade desse serviço. O inventário extrajudicial, ele com certeza vai ter honorários advocatícios mais em conta do que um processo judicial. Então, os custos do inventário não se resumem ao imposto. Nós temos também todos estes custos envolvidos neste procedimento. E depois que a pessoa faleceu, então é obrigatório fazer o processo de inventário, senão seus herdeiros não conseguem transmitir estes bens para o seu nome. Então, o imposto de herança, ele é pago apenas no inventário, mas o ITCMD, que é este imposto, ele também pode ser pago nas doações de bens em vida, pode ser pago no testamento e também nas holdings.
A diferença é o seguinte, enquanto que no inventário, na doação e no testamento, nós temos uma alíquota cobrada sobre o valor de mercado dos bens, na holding é um pouco diferente. O valor aqui pago deste imposto ele é calculado de outra forma, que muitas vezes faz com que o imposto fique muito mais barato, tá bom? Mas é importante a gente entender que o ITCMD é o mesmo imposto, porém a base de cálculo muda. No inventário é o imposto de herança, o imposto da morte, enquanto no testamento, na doação e na holding não, é apenas o ITCMD com outra base de cálculo. Então este imposto, que hoje aqui no Brasil tem a alíquota máxima de 8%, nós já sabemos que ele vai sofrer um aumento em breve. Você ouviu falar recentemente na reforma tributária que então estabeleceu essas alíquotas progressivas do imposto, que hoje nós temos como teto 8%. Mas existe uma proposta de aumento de 8% para 20% através de uma resolução que está lá no Senado Federal. Quem fez essa proposta de resolução e aumento do ITCMD e do aumento do imposto de herança? Os estados, juntamente com o ministro da Fazenda, que foi em 2015, enviou para o Senado essa proposta que agora ela está caminhando novamente. Então aguarda essa votação no Senado Federal. E como é que isso vai acontecer? Bom, a resolução ela não é uma lei, ela não precisa ser votada no Senado, depois ir para a Câmara dos Deputados, depois voltar, não. A resolução ela precisa apenas que a maioria simples dos componentes do Senado, ou seja, dos 81 senadores, 41 estejam presentes. E desses 41, a maioria simples, ou seja, 21 senadores, precisam votar a favor da resolução para que ela seja aprovada. Então, se 27 estados já pediram aumento, basta que 21 deles confirmem este aumento através da votação e do dia para a noite ou da noite para o dia, nós teremos uma nova alíquota de imposto que brevemente deve estar aí batendo as portas dos cartórios, dos fóruns e também das nossas famílias. Um aumento que vai ser substancial, de 8% para 20% e com uma alíquota progressiva. Para você entender melhor o que é essa política de Estado, eu vou colocar para você escutar agora, você ver um vídeo do nosso ministro da Economia, o ministro Haddad, falando sobre a necessidade que ele entende do aumento do imposto de herança. Soberança, só para concluir, o imposto de soberança, ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no mundo inteiro. O mundo inteiro vai perceber que isso aí não é bom nem para o herdeiro. Sobre altas fortunas, é outra coisa. Soberança. Tá. Não é bom nem para o herdeiro. Não é bom nem para o herdeiro. Porra, um cara que não sabe o que é a vida, porra. Um cara que herda 1 bilhão não vai saber o que é a vida. Sabe nada da vida. Até pro herdeiro é bom que seja diferente, na minha opinião. Então, nesse vídeo, nós acabamos de entender que o ministro da Economia aqui no Brasil, ele entende que o aumento do imposto de herança é algo necessário para equilibrar as forças. Mas veja bem, quando eles falam em aumento do imposto de herança, eles dão a entender que aqui no Brasil o imposto ele é tão baixo que ele não atinge aquelas pessoas que têm bastante patrimônio. Então é necessário aumentar o imposto para que os mais ricos sejam tributados. Só que aqui eu queria fazer uma breve observação. Aqui no Brasil, quem paga imposto, na verdade, não são os ricos, porque a maioria deles tem planejamento patrimonial, eles possuem holding, então este imposto acaba não atingindo os mais ricos, e sim a classe média. Então ele dá uma referência de que aí pelo mundo, nos países mais avançados, como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, onde o imposto ele varia de 40% até 60%, aqui no Brasil o imposto é 8%, então eles acreditam que nós precisamos aumentar e fazer igual a esses países para poder dar uma equilibrada na questão de imposto. Porém, ele não explica que nestes países nós temos uma faixa de isenção muito grande, uma faixa de isenção milionária. Por exemplo, nos Estados Unidos vai até 12 milhões de dólares para aquele que é americano residente, então até 12 milhões de dólares ele não paga imposto de herança. A partir deste valor, sim, pagaria. Mas, nestes casos aqui, como no Brasil, quem tem mais patrimônio, que tem mais de 12 milhões de dólares, dificilmente não tem um planejamento patrimonial. Eles têm uma holding ou têm uma trust. Então, essas pessoas não são impactadas por este imposto de herança.
Então não dá para fazer uma comparação aqui no Brasil, onde o imposto de 8% atinge todos da classe média e não atinge aqueles que são mais ricos que têm holding. E nos Estados Unidos, outros países, onde o imposto é de 40% a 60%, a faixa de isenção é muito grande, acaba não atingindo a população mais pobre ou a classe média. Enfim, o que nós tínhamos para falar sobre o imposto de herança é isso, o imposto do inventário e que também é pago nas doações, testamentos, até na holding. Porém, nós precisamos entender o seguinte, que este imposto ele impacta fortemente nos inventários. É isso que nós precisamos ter muito cuidado e que a reforma tributária e também este aumento do imposto de herança vai trazer um aumento significativo para tudo isso. Portanto, nós precisamos fazer as contas e nos preparar e ver, também buscar soluções para evitar pagar tanto imposto. E se esse conteúdo foi importante, esse vídeo foi bom para você, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e se você tiver alguma dúvida, coloque ali também nos comentários, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.